Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo que topou estar aqui, né, recebeu o convite. Muitos de vocês na portaria, fui eu mesmo que deixei. Outros, né, eu liguei, outros que eu já sou mais próximo, falei, etc. Pessoas mais próximas. Obrigado a todo mundo. Essa iniciativa é muito legal. Quero agradecer também a Lu, ela vai se apresentar um pouquinho depois. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo e a Lu mora aqui em Fortaleza. Ela é a investor da XP aqui em Fortaleza, ela vai se apresentar e falar um pouco mais para vocês. E o intuito desse jantar aqui é trazer um pouquinho do que eu vivo lá em São Paulo para cá, para Fortaleza, iniciando um movimento de futuramente transição, de voltar a morar em casa, né, de voltar para onde eu nasci. Para quem não sabe, eu fui para lá para estudar na USP e me formei em engenharia, graças a Deus. Meu avô também está ali atrás, formado em engenharia. E, eu preparei um textinho aqui para ler, para não me bananar nas palavras de apresentação, porque é tanta gente, né, tanta coisa que a gente quer falar. E falar de investimentos hoje em dia para mim parece fácil porque eu faço todo dia, mas se comunicar assim de forma a lembrar de tudo que tem que ser falado numa pré-apresentação já é diferente. Então eu queria ler esse textinho com vocês. Coloquei um em cada folder que ela está entregando ali da XP, para vocês levarem para casa de recordação desse dia especial para mim. Espero que seja muito especial para vocês também. Então, senhoras e senhores, boa noite. É com imensa honra que lhes dou as boas-vindas a essa noite especial, que marca o início de um novo ano e reafirma nosso compromisso com o fortalecimento do ecossistema de investimentos no Brasil. Como cidadãos brasileiros, enfrentamos com frequência ciclos econômicos desafiadores, marcados por inflação elevada e altas taxas de juros. Esses desafios tornam indispensáveis o cuidado e a gestão eficiente de nossos recursos financeiros. Permitam-me iniciar dirigindo meus cumprimentos, primeiramente em nome do meu avô, Dr. Litelton. Gostaria de dirigir esses cumprimentos aos engenheiros e profissionais aqui presentes, cuja dedicação é essencial para o progresso do nosso país. Em nome da doutora Patrícia, da doutora Silvânia e do Dr. Paulo, saúdo os empresários e empresárias que, com visão e muito esforço, promovem saúde e prosperidade em nossa comunidade. Na pessoa do Sr. Gabriel, estendo minhas saudações aos jovens e estudantes que estão aqui, que com determinação iniciam uma promissora trajetória no universo dos investimentos. Em nome do Sr. Marcelo, cumprimento aos irmãos de fé, que disseminam valores fundamentais como trabalho e prosperidade. Ao Sr. Arthur, filho do meu grande amigo, Dr. Moacir, e família dele por aqui também, rendo minhas homenagens aos médicos que se dedicam à expansão e preservação de seu patrimônio. Em nome da doutora Adna e minha grande amiga, doutora Cristina, e minha madrinha também, saúdo os membros do serviço público que desempenham um papel crucial para a força e resiliência do nosso Brasil. E, por fim, ao Sr. Cláudio, aniversariante nesta noite, ofereço minhas mais sinceras felicitações, representando os aposentados que aspiram à segurança financeira e à longevidade para suas famílias. Estamos aqui reunidos hoje para compartilhar um propósito em comum, turma: gerenciar recursos de forma eficaz e proteger o poder de compra em um cenário econômico desafiador. Nesta noite, vocês terão a oportunidade de conhecer um ecossistema completo de gestão financeira, com soluções personalizadas para diferentes perfis de investidores, lideradas por uma equipe altamente qualificada e comprometida em maximizar resultados. Infelizmente, no Brasil, uma parcela significativa da população ainda desconhece a relevância e o impacto de investir. Investir vai além da simples acumulação de capital, né, Lu? É uma forma de reconhecer e valorizar o esforço e a dedicação de uma vida inteira. Afinal, de que serve um salário
que se perde de valor com o tempo? Qual é o propósito de gerar renda com seu próprio trabalho, se ela é corroída pela inflação e por políticas de trabalho, e por políticas econômicas inadequadas? Acredito que investir é a forma genuína de valorizar o seu tempo, o nosso tempo, o trabalho e a qualidade de vida. Meu objetivo nesta noite é demonstrar que estamos preparados para ser o parceiro ideal na sua gestão de patrimônio, auxiliando a alcançar a liberdade financeira e a estabilidade que todo investimento deve proporcionar. Sejam todos muito bem-vindos, então. Aproveitem ao máximo essa oportunidade. Expresso minha profunda gratidão a cada um de vocês que toparam estar aqui, especialmente a minha líder, Cláudia. Alguns aqui já conheceram, que ela está em São Paulo, não está aqui, mas compartilha a alegria deste evento, vai ver depois todos os nossos registros por lá também. Por fim, agradeço a Deus, claro, por esse momento e por estarmos todos aqui reunidos. É muito bom estar aqui com vocês em alegria e união, em prol de um propósito tão nobre e salutar. Muito obrigado. Teve gente aqui que me perguntou se a gente é um banco, se a gente é uma corretora, se a gente tem cartão, se a gente tem Pix, esse tipo de coisa. Então, tem gente que não sabe ainda o que é a XP e vocês são muito bem-vindos a saber. A Lu vai fazer toda essa exposição. E aí depois eu entro com uma parte de cenário nacional para os investimentos em 2025, enquanto vocês aproveitam esse jantar aí que está dando vontade de comer. A poupança, tá? Atrelado sempre à taxa Selic. Então, poupança, CDI, tudo que está dentro da renda fixa é essa coluna aqui, ó. Se vocês perceberem, o cliente ele nunca perde dinheiro aqui, nunca está vermelho. Só que existem anos, né, faixas de anos que a rentabilidade é baixa. Enquanto aqui, na Bolsa Brasileira, você pode perder em alguns anos, mas você tem rentabilidades absurdas, né? Então, 115%, olha lá em cima, 291%, 75%, 76%. Enquanto aqui, ó, 2% de renda fixa, que foi o que a maioria de vocês ganharam nesse período. Tá? Então, só para explicar, aqui é a renda fixa, aqui é a renda variável e aqui é um portfólio que junta os dois. Então, o portfólio que junta os dois, ou junta os três, ou junta 5, 10 tipos de investimento diferentes, ele tende sempre a rentabilizar mais do que quando você está só concentrado em uma coisa. Então, aqui, ó, R$100 mil é o saldo inicial, desde 2003 até 2023. Nesse portfólio, só renda fixa se transformou em 742 mil, só renda variável perdeu, né? A renda variável deu menos aqui, 672, mas quando você diversifica, você chega em um resultado muito melhor. Não é isso, você vai ter seu dinheiro de volta. Um exemplo aqui, né? E se vier a falecer, vier a ter algum tipo de problema ali, ou invalidez e tal, você vai ser coberto ali dentro daquilo. Então é sempre a solução melhor para o cliente, né, Lu? Lógico, nós que trabalhamos na XP, todos nós somos profissionais formados, né? Mas existem profissionais que eles são específicos de cada setor, né? Aquela coisa, né? Quem sabe de tudo não se aprofunda em nada. Então, existem, para cada setorzinho desse aqui, existe alguém. Então, tem clientes que eu conecto com a parte jurídica, tem clientes que a gente conecta com a parte de agronegócio, com a parte de imóveis, com todos os setores da sociedade que a gente quer fazer conexões que podem gerar ali renda ou que podem resolver um problema financeiro dele, inclusive empréstimo, esse tipo de coisa, a gente acaba conectando. Inclusive clientes que vão para o exterior. Isso aqui, ó, câmbio. Tá? Eu sou a porta de entrada para isso aqui. Eu gosto de dizer, Lu, que eu brigo às vezes com o cara de câmbio para dar uma taxa melhor para o cliente. Porque vocês sabem, né? Você vai transformar um valor grande em dólares, então vai fazer uma remessa de 100 mil dólares, você consegue negociar isso para não pagar imposto tão alto, ou não pagar um imposto tão alto, não pagar umas taxas tão altas para o banco. Você consegue negociar isso. E eu também sou essa porta sua de negociação aqui, né? Então é só um exemplo de como a gente pode se utilizar do ecossistema. Bem, pessoal, eu chamei vocês hoje para falar de cenário, então vamos falar um pouquinho de cenário. Nós acabamos de começar 2025, né? Vocês têm os seus investimentos em algum lugar, em alguma coisa, vocês têm que estar preparados para esse cenário que a gente vai ter.
Quem aqui vai para a Disney esse ano? Alguém já está com viagem programada? Impressionante, né? Ninguém viagem programada. Também, olha o dólar, né? 6 e pouco, complicado. Ano passado, quem comprou dólar em janeiro, há um ano, tá rindo à toa, né? Dólar 4,85, coisa linda. Hoje a gente já acha barato, na época a gente achava caro. Me lembro, eu mesmo achava caríssimo, 4,85. Como é que pode? R$ 1 valer 4 dólares e 85 centavos. Mas durante o ano, né, a gente conseguiu a proeza de ser a pior moeda do mundo. O real, nós somos a pior moeda do mundo. Nós conseguimos essa proeza em 2024. Tá aqui, ó, que mais se desvalorizou em 2024. Vocês ficaram totalmente protegidos disso aqui? Vocês acham que, tirando o dinheiro que ganharam, claro, durante o ano, o dinheiro que já existia, ele ficou preservado? Isso é uma pergunta, uma reflexão que eu acho importante todo mundo ter. Porque como a Lu muito bem falou, a gente às vezes até se depara com esse pensamento. A gente está exposto mesmo ao dólar aqui no Brasil, porque a gente movimenta tudo em real. Qual que é a influência do dólar? Eu vou dar só um exemplo que vai mostrar para vocês como a gente está exposto ao dólar. O petróleo, combustível, ele é em dólar. A nossa comida, ela vai e vem em todo o Brasil de caminhão. Nós somos um país majoritariamente de transporte rodoviário. Só aí a gente já está exposto ao dólar, que é ao petróleo que, logicamente, ele é exposto aí, por natureza ao dólar, né, no caso. Então aqui a gente tem em janeiro de 24, dólar 4,85, dezembro de 24, 6,12. Durante o ano, a gente foi trabalhando carteira dos clientes para poder fazer essa proteção. A gente entendeu que era um movimento crescente ali. E aí a gente conseguiu proteger a maioria dos clientes aí dessa grande alta com bons investimentos. Mas aqui, ó, moedas que mais se desvalorizaram em 2024. É uma coisa que pouca gente sabe, nós fomos a pior. Isso é uma coisa que dói muito no coração, né? E aí, aqui as outras moedas do mundo e tal, só para a gente ter uma base de comparação. E a gente faz projeções todo ano, tá? A gente faz projeções para esse dólar. Lá no começo de 2024, a gente estava um pouco mais otimista do que aconteceu. Então, dentro do cenário geral, não só dólar, mas economia, projeções gerais de economia, a gente achava que a gente ia crescer o PIB 1,5 no ano, a gente cresceu para 3,5%. A inflação, a gente achava que ia ser só 3,9% no ano, e a inflação foi 5%. Ou seja, o que é a inflação para quem não entende isso? A cada 100 mil reais no começo do ano de 2024, seu poder de compra corroeu 5%. Ou seja, não é mais 100 mil, é 95 mil. Tá? Mas isso, gente, vocês que estão aqui, que são um seleto grupo de pessoas convidadas, que não são de uma classe baixa, essa inflação de 5% não funciona para vocês. Tá? A nossa inflação é maior. Essa inflação ela é a inflação da cesta básica ali do índice IPCA, não é a nossa. Cada pessoa aqui é exposta a uma inflação diferente, que muito provavelmente é maior que essa. Por exemplo, quem trabalha com construção civil, Paulinho, Marcelo, existe um índice na construção civil, que é outro, né, que é o IGPM. Então, quem tem imóveis aí, você vai acabar reajustando também por outros índices. Mas é só uma ideia para vocês, como a gente projetava uma coisa, era a nossa expectativa e foi outra. Tá? E em números mundiais, isso já é ruim. Uma inflação de 4% já é muito. Esses dias a gente estava com os americanos lá na casa do meu avô, está ali sentado ali atrás, e eles acham uma inflação de 5% uma inflação altíssima. Né? Eles não estão acostumados com isso. A inflação lá, 2% já é o máximo ali que eles aguentam, né? Apesar de ter vivido mais na pandemia. E é a meta de inflação lá. Exato. A nossa meta de inflação, só para vocês terem uma ideia, é 2. Exato. A gente vai falar sobre isso aí também. Quem dera a gente ficasse na meta, né? É uma coisa que eu vou falar depois. Se a gente ficasse na meta já estava bom, apesar de ser uma meta alta. Tá? Então, acho que é isso.
Selic, para quem não entende, né, tem muita gente aqui que não é de mercado, ou então não acaba confiando só nas palavras do gerente de banco ou o que for. Selic, pessoal, é a taxa básica de juros, tá? Então, o dinheiro que um banco empresta para o outro, ele sempre empresta a essa taxa Selic, a taxa básica de juros brasileira. E ela vai subindo ou descendo de acordo com os ciclos de mercado. A nossa projeção é que ela terminasse o ano em 10. Ela terminou o ano em 12,25. E para vocês terem uma ideia, por isso que eu pedi para vocês trazerem caderninho, ou então para vocês saberem quanto que o dinheiro de vocês rendeu. Tá? Quando a gente fala de um relacionamento alta renda com o cliente, de cliente private, de cliente realmente que tem uma assessoria ativa, ele sempre visa o mínimo ganhar a mesma coisa que um banco emprestou para o outro. Então, o mínimo é sempre isso aqui, ó, tá? Então, a ideia é que o dinheiro de vocês hoje em dia, ele esteja rendendo aí, próximo disso, tá? Lógico que, tirando imposto de renda, vai dar um pouco menos, mas isso aí é natural. Em tudo aqui a gente acaba pagando imposto, né? Mas essa taxa Selic aqui é algo que vocês devem ficar atentos. Se ela subiu, os investimentos de vocês devem subir junto, tá? As rentabilidades devem subir juntos. Essa é a nossa ideia, acompanhar a Selic, subir Selic e cada vez mais superar isso aqui. A gente tem carteira que bate 150% disso, então carteira com 16, 17, 18% ao ano. Tem carteira que faz 14, 13, depende do perfil de risco do investidor. Mas a ideia, tem carteira que faz 12, mas a ideia é, tem muita gente que não sabe disso, tá? Depois olhem no banco de vocês, por isso que eu pedi para vocês olharem. Pode ser que no banco de vocês a rentabilidade do ano passado tenha sido 6, quando na verdade a gente terminou com a rentabilidade de 12. Então, cuidado com isso. Já peguei vários exemplos de pessoas que perderam muito dinheiro em 2024 porque não acompanharam a Selic. Então é isso. Aqui a gente tem um gráfico de correlação, tá? Essa linha fininha aqui é a nossa meta de inflação brasileira. Tá? Essa é a nossa meta de inflação. O que a gente realizou de verdade? Né? O que aconteceu com a inflação? Essa linha amarela. E aí, pessoal, estamos na meta ou não? Né? Parece uma brincadeira, né? Que meta linda. A gente está, na verdade, acho que a linha de meta deveria ser muito maior, porque a gente não está na meta definitivamente, né? Então, essa linha aqui cinza, né? Uma linha cinza bem clarinho aqui, ela é a meta, e aí eles são flexíveis, eles dizem, tá bom, essa é a meta, mas a gente pode ir um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, então a gente aguenta esse range que a gente chama, né? Um range que a gente chama de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Então essa meta hoje em dia ela é 3% ao ano de inflação, de corrosão do seu dinheiro. Meta de inflação. 100 mil, no final do ano, está 3% a menos. Um exemplo para vocês prático de como a desvalorização do dinheiro acontece. Mas ela pode ser mais ou menos. O ano passado foi 5, né? 2024. Ou seja, a gente estourou o teto da meta, né, Lu? E aí, foi ótima Lu ter falado isso, né? Porque quando a gente fala de 2021, o que aconteceu em 2021? Alguém sabe? 2020, 2021? Pandemia, a Patrícia falou ali. Então, natural, tá? Isso aqui aconteceu no mundo inteiro, a inflação realmente subiu no mundo inteiro. E o que a autoridade monetária do Brasil faz para conter a inflação? Alguém sabe? Aumenta a taxa de juros, nosso economista ali, Alican, aumenta a taxa de juros, é isso. A taxa de juros, pessoal, ela é uma tentativa de você frear a economia de um país. Literalmente isso. Quando aumenta a taxa de juros, a gente quer frear a economia. Então, os carros que estão à venda, quando você aumenta a taxa de juros, para você financiar um carro, fica mais caro. E as montadoras ou as vendedoras de carro vendem menos. Você freia a economia e o preço do carro começa a cair. Os preços da economia começam a cair e a inflação começa a cair. Essa é a ideia de subir a taxa de juros. Então percebam aqui, ó. Inflação sobe, a gente sobe junto à taxa de juros, tá? Para conter ela, para deixar ela sempre controlada. Pandemia aconteceu, 2020, inflação disparou, super alta, rápido. Subiram super rápido também e a gente bateu taxa de juros de 13%, 14%. E aí controlou de novo. E aí em 2022, 2023 a gente começou a ter esses problemas que a gente falou,
dólar, etc. Inclusive a inflação do dólar ainda nem foi 100% sentida, tá? Demora um pouquinho para ser sentido isso. Vocês vão começar a sentir isso agora nos próximos meses. Essa inflação de dólar alto vai ser sentida e ela pode ser um pouquinho prevista aqui, ó, no final do gráfico. Ó. A gente tem 24, 25, ó, a linha começando a ascender, né? Subir. Ou seja, preços mais altos. E por isso que a gente está subindo nossa taxa de juros. Hoje ela está em 12,25. Gravem esse número. Vejam a rentabilidade do banco de vocês. Tem que estar próximo disso. Quem tiver com menos de 10 aí tem que falar comigo. Tem que mudar isso aí rápido. Então, ok. Acho que desse gráfico é isso. Então, só mostrar para vocês a correlação, porque nós estamos entrando num ano de inflação crescente, taxa de juros crescente. Então, seus investimentos têm que estar expostos à inflação e à taxa de juros. Essa é a ideia que a gente quer passar. A gente quer proteger o dinheiro de vocês da inflação e da taxa de juros. Isso é até uma pergunta, né? Lógico, não vou pedir para ninguém abrir a vida aqui, mas o empresário no Brasil, ele vai ter o quê de margem de lucro ali que vai para o bolso dele ou para o caixa da empresa? Vou chutar aqui, 20% do negócio, tá? Se for um bom negócio, né? Um quinto ali, 20% de margem, 30% de margem, 35%. Tem empresário que tem muito menos. Já vi empresário com menos de margem de lucro. E aí você vê, você prefere ganhar 25% trabalhando demais, com um monte de processo trabalhista na sua empresa, com um monte de pessoas trabalhando para você, dependendo de você ali, podendo ter algum tipo de problema, tendo que lidar com um monte de processos, 25% ali e ainda tendo que pagar imposto sobre isso? Ou você prefere pegar 13% sem fazer nada, sem trabalhar? 13% só com o seu dinheiro rendendo. É por isso que a taxa de juros alta, ela também freia a economia. Né? Tem gente que vai fechar muito negócio com um período de taxa de juros altos. Então, é uma reflexão que fica. Né? A taxa de juros, ela faz o seu dinheiro render tanto como se ele fosse uma empresa incipiente ali, lógico, a margem menor e tal, mas, poxa, sem trabalhar o cliente ganhar ali 13%, né, 12%, eu estou falando de, por exemplo, um cliente que tem R$1 milhão, ele vai ganhar ali vai chegar a 1% ao mês, né, Lu? Dependendo ali do investimento. Hoje sim. Então, R$10 mil por mês, com R$1 milhão na conta, é até interessante, né? Você até repensa, né? Se você não vale fechar seu negócio, colocar tudo dentro do banco e ficar parado. Entendeu? Então, são essas as influências que uma taxa de juros pode causar numa economia. Aqui eu trouxe um cenário das nossas projeções. Então, como o nosso papo de hoje é para a gente fazer um planejamento, né? Entender como é que vai ser 2025 com as nossas finanças, está aqui as projeções da XP. Então, vamos lá. A gente está projetando, vamos lá, na terceira linha ali, ó, IPCA, que é a inflação, né? Em 2019 foi 4,3, 2020 4,5, pandemia 10, depois a gente subiu taxa de juros, caiu ali para 5,8, 2023 caiu para 4,6, pertinho da nossa meta ali, né? 2024 4,8, né? Fechou bem, ficou um pouquinho a mais, né? 4,84, se eu não me engano. Exato. 4,9 em 2024, então bem pertinho de 5 ali, como a gente comentou. Em 2025, a nossa projeção para a inflação é 6%. A nossa meta é 3%, pessoal. Mas a projeção da XP é 6%. O que a nossa projeção ela diz? Ela procura entender o cenário, procura entender as decisões políticas que vêm acontecendo ou decisões econômicas que vêm acontecendo. Se pacote de gastos vai fazer efeito, se essa tributação louca vai fazer efeito ou não vai, se a mudança de preços está rápida, a gente vai medindo isso na ponta, é a nossa medição, não é a do governo, é a da XP. E a gente entende que 2025 a inflação vai ser por aí, 6,1. Lógico, é uma projeção. Se alguém disser que sabe exatamente o futuro, está mentindo. Mas é a nossa projeção. Então a gente já aloca os nossos investidores, protegendo o dinheiro deles contra isso, tá? Contra a inflação de 6% aí. Então a gente já pensa no futuro aqui. E para 2026 a gente acha que a inflação vai ser mais leve do que em 2025, mas ainda alta em 4,5%. E esses números, pessoal, para quem trabalha no mercado financeiro, toda semana isso aqui muda. Né, Lu? Toda semana isso aqui muda.
Tá? Essa é a nossa inflação atual. Eu vi pessoalmente essa tabela evoluir, porque ela vai piorando o cenário, e a população vai tendo a percepção de que a economia está piorando, as coisas estão piorando, as decisões são ruins, e vai taxar isso, e vai taxar aquilo, vai ser PIX nisso aqui, etc. E aí vai piorando tudo, a gente vai chegando nesse cenário que a gente tem hoje. Tá? Pessoal, super interessante. De novo, esse gráfico é uma coisa linda, porque a gente consegue ver crises e sua relação com o dinheiro, né? Então, 2015, pô, a época da crise ali da Dilma, né? Uma crise fiscal gigantesca. Olha como explodiu, né? E aqui a gente tá com a curva ascendente, né? Então, temos que ter cuidado aí com esse cenário também, novamente. Sobre esses números aqui, acho que é isso, né, Lu? A gente tem perspectivas interessantes para o PIB, né? Ali o crescimento do PIB, 2% em 2025, mais 1% em 2026, ou seja, não é uma aceleração positiva, é uma aceleração negativa, né? A gente tem um PIB que ele cresceu realmente em 2024, nós temos que reconhecer isso, o PIB do Brasil cresceu em 2024, mas existem outros fatores. É muito fácil você fazer crescer PIB se você está rolando uma inflação mais rápida, porque tudo ali está subindo, o movimento é muito rápido e você confunde as coisas. Será que é crescimento real de economia ou é inflação monetária, inflação fiscal? Né? A gente precisa ver isso aí e correlacionar tudo. Tá? O importante é que a nossa projeção não é positiva para isso. Um resumo aqui, pessoal, para quem é leigo no assunto, e tudo bem ser leigo no assunto, ninguém precisa saber de tudo, a gente precisa talvez ali se expor a tudo, né? Não precisando se aprofundar, né? Mas para quem é leigo no assunto, o que eu gosto sempre de dizer, né? A foto pode até estar bonita de 2024, uma foto bonita, PIB lá grande e tal, etc, 3,5%, mas o filme não é tão bonito assim. O filme por trás, existem coisas debaixo da mesa de uma economia que nós não enxergamos. Tá? A gente enxerga quando a gente olha índices mais pormenores. Então isso é importante de a gente sempre saber. A foto pode estar bonita, mas será que o filme está bonito? É uma reflexão que a gente faz aqui economicamente. Para 2025, vamos lá. Isso aqui também muda bastante. Isso é uma carteira recomendada do Arthur Wichmann. Ele é o nosso CIO da XP, né, que é o chefe de investimentos geral da XP. Ele é um cara super capacitado. Ele nem mora no Brasil, eu acho que ele mora em Nova York, na XP Nova York, ou é Miami. Ele é um banqueiro mundial, assim, então é um cara que a gente confia muito. Ele é o nosso CIO, como eu acabei de falar, isso é o cargo máximo de investimento de uma companhia de 7 mil pessoas, que gere 1 trilhão sobre custódia. Então ele é um cara super capacitado. E aí, os grandes investidores da XP, muitas das carteiras seguem isso aqui. Tá? A gente segue muito isso aqui, que é a ponderação dele, da carteira dele, aqui na XP. Então, para o investidor conservador, que eu chutaria aqui nessa sala, a maioria são pessoas conservadoras. O que é um investidor conservador? É aquele que não quer tomar muito risco, não quer perder dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro, mas o cara não quer tomar muito risco, quer preservar o patrimônio contra a inflação, quer ganhar um rendimento anual ali, quer ganhar a taxa Selic ali, mas com pouco risco, não quer se expor a perda financeira. Tá? Investidor conservador, eu acho que é o que a maioria dessa sala é. Não é um problema, na verdade, isso pode ser até uma solução. Né? A gente precisa, né, de conservadorismo em muitas das coisas que a gente faz, um olhar conservador e sólido. O que é um investidor moderado? É o cara que, dá para tomar um risco aqui, dá para tomar um risco ali, mas não arrisca muito do meu patrimônio, Davi. Não quero perder dinheiro, posso perder aqui, mas não quero perder muito do meu patrimônio, mas o cara que é moderado, quando você tem mais risco, você tem mais exposição e pode ganhar mais dinheiro também. Então nem se fala no cara agressivo, né? Que a gente chamou aqui de sofisticado, né? Mas eu chamo de agressivo. E o cara agressivo, ele, não tá nem aí se... Lógico, ele não quer perder dinheiro, mas ele se permite, se algo acontecer, exato, um posicionamento mais agressivo nos investimentos,
Então, geralmente é o cara que vai ali para as ações, né, que vai ali concentrar em fundos que não sejam de renda fixa, que sejam fundos mais arriscados. Às vezes até um cara que gosta de criptomoedas, né, a turma jovem gosta muito disso. Né? Então, nós temos conservador, moderado, sofisticado. Nenhuma dos três segmentos de investidor é errado. Tá? Cada um tem seu perfil. Tem clientes, inclusive, que são conservadores, mas percentual pequeno da carteira, ele quer ser mais agressivo. Eu gosto até de dizer que é o tiro, porrada e bomba. O cara não está nem aí para nada. Então, 10 milhões ali de carteira, pega 1 milhão, que é tiro, porrada e bomba, às vezes consegue transformar em 2, né? Dentro de um horizonte curto. Então, às vezes isso pode ser feito, depende. Né? Então, a gente, dentro do posicionamento do Arthur, que é o nosso gestor de carteira aqui, gestor MOR, né? O maior gestor que tem, nós temos aqui o seguinte cenário. Tá? Para o investidor conservador, né, que eu acho que a maioria dessa sala nosso cenário de investimentos em 2025 seria 70% em pós-fixado. Davi, o que é pós-fixado? Vocês lembram que eu falei de taxa Selic? Aquela taxa que é a básica que vocês devem ganhar. O pós-fixado, ele é quem se amarra nisso. É quem agarrou essa taxa. Se essa taxa sobe, você sobe junto. Esse é o pós-fixado. Por que é pós? Porque não é hoje. É fixado no futuro. Né? Na verdade, não é fixado. Ele é variável com a taxa Selic. Então, o pós-fixado é esse. Geralmente, quem é que é pós-fixado? Quem está ali com a conta no Nubank, né? O dinheiro ali rendendo no Nubank, no 100% do CDI ali, ele é um pós-fixado. Se você está num CDB, Banco do Brasil, Itaú, né? Caixa, pós-fixado. LCI, LCA, pós-fixado. Né? A maioria, né? dos CDBs das LCIs e LCAs. Lógico que a gente tem também pré-fixados, que é o que eu vou falar. Recentemente, acho que foi essa semana, ele zerou isso, porque a gente está vendo taxas cada vez crescentes, e aí talvez você pré-fixar agora não seja o momento ideal. Pode ser que seja, tá? E há quem discorde desse argumento, que você pode ter um pequeno percentual de pré-fixado ali na carteira, né? Ele até colocou aqui na moderada 5% de pré-fixado. E o que é um pré-fixado, Davi? O próprio nome já diz, é um investimento com a taxa que você já sabe quanto ela vai render. Tá? Quem que tem ideia de quanto é que está um CDB pré-fixado hoje? Alguém tem uma ideia? Tem? Não? Ninguém? Ninguém tem uma ideia, né? Tá. Hoje em dia a gente tem CDBs pré-fixados, negociei hoje inclusive, pagando 17,4% ao ano. 17,4% ao ano. 100 mil reais em um ano vai se transformar em mais do que isso, tá? Mas fazendo conta de padaria, 117 mil reais. Tá? Você vai ter 17 mil reais de rentabilidade em 100 mil. Se você tiver 1 milhão de reais, ele vai se transformar em 1 milhão, 170 mil reais. Você vai ganhar em um ano 170 mil reais num pré-fixado desse. Por que é um argumento, né? Aqui ele coloca na carteira moderada. Pessoal, 17% ao ano dobra o seu dinheiro em 4 anos e 3 meses. 4 anos e 5 meses. Tá? Fazendo um cálculozinho simples. Dobra. Então, se você tem um CDB de 17,4% ao ano, você tem 1 milhão lá, um exemplo, em 4 anos e meio, você vai ter dobrado o seu patrimônio. Qual que é o problema? E se essa taxa nossa de juros subir para 20%? E você só está com 17 lá? E se a inflação subir para 25? E você só está com 17? Né? É possível a inflação do Brasil ir para 20? É provável? Acho difícil. Acho que ocorreria um impeachment antes. Mas, se for, aí você que está ganhando só 17, está travado nos 17. Não vai conseguir sair. Tá? Então, há uma estratégia de carteira aqui que o Arthur colocou 5%, achei super ponderado da parte dele colocar isso. E no sofisticado, a gente percebe que ele concentra mais ali na linha do meio de inflação. Né? Então, se expor mais ali o cliente à inflação, etc. Títulos inflacionários como exposição. Tá? Aqui é um resumozinho da carteira dentro do Brasil. O que mais que o investidor pode fazer? Ele pode investir em multimercados, né? Então mercados alternativos, geralmente, a gente tem diversos fundos de mercados alternativos.
E aí é literalmente isso, alternativos, coisas alternativas. Multimercados, então tem bolsas europeias, esse tipo de coisa, ouro, etc. Todo tipo de coisa pode investir. Até coisas não listas no Brasil, tipo maconha, existe esse tipo de fundo. Mas enfim, renda variável do Brasil, a gente tem aqui, o Arthur ele concentrou, lógico, no conservador, pessoal, o conservador não está disposto a perder dinheiro, então renda variável é zero. Porque renda variável você pode perder dinheiro, pode desvalorizar, você pode perder o seu dinheiro ali. Lembre-se sempre disso, conservador não quer perder dinheiro nunca. Moderado 5%, sofisticado ali 15%. E aí a gente tem outras coisas aqui, e eu queria focar, né, gente, aqui no global, né, porque a gente fala muito de dólar. Alguém tem investimentos em dólar? Aqui. 2 pessoas numa sala de mais de 20, né? Então, pessoal, é importante a gente ter pelo menos um pezinho em investimentos em dólar. Quem acha que a Apple vai parar de existir? Quem acha que o Google vai parar de existir? Você sabia que você pode ser sócio deles? Você pode. Literalmente sócio. Pessoal, isso assusta muito às vezes, tá? São números que são até difíceis de acreditar. Se a gente até fala bilhão, trilhão, às vezes até a gente não sabe o que significa isso, né? Mas eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Não sei exatamente o comparativo. Mas vou dar um exemplo aqui, depois eu posso pegar o número e passar para vocês. O que a Apple lucra com o iPhone, o celular, né? A receita da Apple com o iPhone, a receita, tá? Vamos falar de receita, não de lucro. Receita é tudo que ela recebe das vendas, né, do iPhone. É maior do que a receita do Banco do Brasil inteiro. A receita que a Apple tem em um produto, um celular, é maior do que a receita de um banco brasileiro inteiro. Esse comparativo foi feito, eles comparam até com fone de ouvido, aquele AirPods. A receita que ela faz no AirPods, eu não lembro qual é a empresa, mas parece que é a Ambev, um negócio assim, é maior do que a Ambev, um negócio gigantesco. Entendeu? Então, assim, pessoal, eu falo por mim, eu gosto muito de investimentos globais. Eu tenho muito, dói muito no meu coração trabalhar o ano todo para ver meu dinheiro sendo corroído por más decisões locais. Eu prefiro estar sempre exposto a mercados diferentes. É o que a gente falou e a Lu falou muito bem. Diversificação. Tá? Diversificação. Lógico, se o investidor fala para mim, Davi, não quero nada de dólar. Tá bom, a gente vai proteger seu dinheiro sem dólar. Dá para proteger? Dá. Lógico, carteira Brasil ali, tranquilo. Mas se você pode, se você tem interesse realmente, no longo prazo, vire sócio da Apple, da Google, etc. Enfim, exemplos, né? Lógico que não tem só sociedade com empresas, você também pode comprar títulos americanos, renda fixa mais segura do mundo. Né? Você vai ser sócio do governo americano, né? Comprando um título americano, governo americano. Enfim, tem várias alternativas. É um passo além, né, gente? É um passo além, turma. A gente sempre está querendo trazer aí uma exposição além para o nosso investidor. Então é isso. Resumindo aqui, nós vamos ter um ano desafiador em relação à inflação, 2025, né? Alta de preços. Acho que a gente todo mundo vai começar a sentir mais ainda, né? É importante proteger esse patrimônio de vocês em relação a tudo isso. Eu queria convidar a doutora Patrícia Isídio. Ela além de uma empresária relevante aqui no Ceará, tem a maior clínica de reabilitação pulmonar do nosso estado. Ela é cliente minha. Nós fizemos uma transformação na carteira dela em 2024, tá? E eu queria chamar ela para falar aqui um pouquinho. Inclusive, quem tiver dúvidas pode perguntar. O que nós fizemos prioritariamente na carteira dela, né? Não vou abrir números aqui, logicamente, mas o que aconteceu? A gente tinha exposição a alguns fundos de investimento. E na alta de juros, que é aquela Selic que eu mostrei para vocês, os fundos eles têm que se rearranjar para ganhar da taxa de juros do Brasil. É difícil um gestor investir seu dinheiro e ganhar de uma taxa de 12 ao ano, 13, 14, 15. Ele tem que tirar água de pedra para fazer isso aí. Mas os fundos já não eram de tão qualidade. A gente tinha rentabilidades baixas. O que a gente fez? A gente passou de fundo para liquidez diária.
O que é liquidez diária? Liquidez diária, pessoal, é quando você pode sacar quando você quiser. É quando você tem o caixa ali, ou o dinheiro debaixo do colchão, só que rendendo. E o que eu brinco muito com ela, a pessoa que é do bem é quem te oferece, no primeiro momento ali, a liquidez diária. Porque sempre, se vocês forem perceber, alguém vai querer travar o dinheiro de vocês. Não é que isso é uma coisa ruim, mas se a pessoa só está fissurada em travar seu dinheiro, tem algo errado. Será que não vale a pena fazer um movimento como o que a gente fez? Qual que foi o movimento, Lu? Foi o seguinte, eu disse para ela, Patrícia, vamos deixar tudo em liquidez diária. À medida que forem surgindo oportunidades e que a gente for sentindo o mercado, desde então, a gente veio sentindo esse mercado. E a gente foi sentindo o movimentos importantíssimos. O dólar, desde então, subiu demais. A gente podia ter feito um movimento super errado com algum fundo. Podia ter travado o dinheiro de forma super errada, super equivocada. Então eu vi ali, dentro do que eu estava vendo todos os dias, que nós estávamos num alto período de altíssimo estresse econômico. E eu falei para ela, eu me lembro desse dia, tudo em liquidez diária. E aí a gente foi passando pelos momentos, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aproveitamos para alocar algumas coisas e aproveitar oportunidades específicas, porque a XP faz promoções, coisas com altas taxas que o investidor pode pegar assim e acaba em minutos, e a gente foi pegando essas pequenas coisas. Mas continua muito em liquidez diária. Porque o que é liquidez diária? Baixíssimo risco. Sem imposto de renda. Sem IOF. A nossa liquidez aqui. Sem IOF. Pode usar o capital para aproveitar oportunidades. Se a taxa de juros subir, ela sobe junto. Se a taxa de juros do nada começar a cair, a gente tira disso e bota em outra coisa. É o melhor dos mundos. Tá? Isso é só um exemplo do que a gente fez com ela. Então, quer comentar alguma coisa sobre isso? A gente está sempre, toda semana a gente vai se falando, né? E eu vou mandando para ela também, enchendo o saco, né, lá de mensagem. Mas foi uma estratégia que a gente adotou, pessoal, que eu acho que mostra muito aqui a transparência. Porque por que a liquidez diária não é boa para a maioria dos bancos? Por que o pessoal quer sempre travar o seu dinheiro? Porque o cliente que tem liquidez diária, ele pode sacar o dinheiro e tirar o dinheiro do banco quando ele quiser. Reflitam isso, certo? Então, quem está te oferecendo liquidez diária confia muito no próprio taco, certo? E a carteira dela é majoritariamente liquidez diária, porque eu sei que a nossa liquidez diária aqui na XP é uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, né, Lu? Nós temos diversos produtos de diversos bancos, não é só da XP, a gente vende liquidez diária, investimentos de liquidez diária de todos os bancos, nós somos uma corretora. E a gente pega, inclusive, títulos que não são de liquidez diária, e a gente transforma ele em liquidez diária, ou seja, a gente garante que a gente vai comprar se o cliente quiser vender, para que o cliente se sinta confortável com isso. Então são soluções super alternativas, são soluções super completas para o cliente, para dar resultados melhores. Não é isso? Que bom. Obrigado. Só para a gente finalizar, como que funciona aqui na XP, né? Acho que mandei até para vocês e algumas pessoas. Quem quiser ter um relacionamento mais próximo com a XP, está convidado, certo? Quem quiser ter um relacionamento próximo comigo, está convidado. É através desse link, tá? Vocês todos no papelzinho tem o link também, mas através desse link, se você não tiver conta na XP, você pode criar e você já entra direto no meu time, tá? Quem vai ser o gestor da sua carteira sou eu e meu time. Você não paga nada por isso. Isso aqui é algo que a XP dá para o cliente de alta renda, é uma assessoria premium de pessoas capacitadas para estar com você, totalmente gratuita e com vários benefícios, como vocês viram na apresentação de hoje. Tá? Então, não só em questão de taxas, a gente vai ter um relacionamento direto dia após dia, tá? E a ideia aqui não é, como a gente conversou hoje, não é vender nada para vocês, é realmente transformar a vida financeira. Então, quem tiver interesse, está convidado. Eu gosto sempre de, por onde eu passo, Lu, eu gosto de deixar uma marca. Então, para quem está aqui hoje, além de a oportunidade de se relacionar com cada um na mesa aqui, que eu acho que é um momento interessante de networking, né, da gente trocar e ter essas trocas,
Levem o folder da XP, levem a cartinha, lá tem o QR Code para vocês abrirem, pode me pedir também. Quem quiser e não tiver conta na XP, a gente, literalmente, isso aqui é uma coisa que não vem em nenhum lugar, né? Lembra da taxa de juros que a gente falou? Eu separei, para as pessoas que estão aqui hoje, um presente, né? A Lu disse para eu usar essa palavra aí. É um presente. É uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Aqui entre aspas, mas só para mostrar para vocês a rentabilidade, o nosso compromisso com a rentabilidade. Lembra da taxa de juros que eu falei? Pois é. Lembra para você, eu falei para vocês que aquele é o básico, né? 12,25, né? Ou seja, 100% daquela taxa, né? 100% do CDI, guardem esse nome. A gente investindo juntos aqui, eu trouxe o presente, falei com a Lu antes para a gente alinhar isso. A XP, o alta renda da XP, de onde eu trabalho, a gente vai dar 150% da taxa bancária para vocês trazerem dinheiro e investirem com a gente, quem quiser. Isso aí vai dar em 2 meses uma rentabilidade aí dentro de, por exemplo, R$120 mil, mais de 1% ao mês. Tá? Então vai dar aí para vocês aí próximo de R$3.500 de lucro. Né? Então só por estar aqui você está praticamente ganhando R$3 mil. Isso é um exemplo da nossa ideia de transformar realmente sua vida financeira. Isso, pessoal, não é nada perante o relacionamento comigo e com a XP. Isso é só para mostrar para vocês que estamos dispostos a estar do lado de vocês. Então, só para mostrar que a gente consegue uma rentabilidade muito boa e estamos dando de presente 50% a mais da rentabilidade bancária normal. Então é isso, pessoal. Levem para casa o folder da XP e muito obrigado pela presença de todo mundo. Foi ótimo.